Eu queria fazer uns comentários a respeito da filosofia da informação em relação à teoria do conhecimento e à teoria da consciência. A teoria da consciência, eu entendo que ela engloba a teoria do conhecimento, mas também envolve as outras funções mentais, que são o sentir e o agir, né? A teoria do conhecimento, como o próprio nome diz, ela está voltada para discutir o conhecer, né? A função conhecer, mas a nossa mente também ela tem essas duas outras funções, né? O sentir e o agir. Então, a teoria da consciência, ela vai lidar com a informação, né? A informação ela é um ingrediente da discussão, e a informação ela é a base da cognição, mas ela também é uma base, um substrato do sentir e do agir, né? Então a informação vai estar presente em todas as funções mentais, nessas três funções mentais: o sentir, o conhecer e o agir. Bem, eu queria retomar um pouquinho aquela discussão entre os empiristas e os racionalistas da filosofia moderna, porque eu acho que é ali que começa assim toda essa problemática que a gente está tratando atualmente. Nós temos a proposição dos empiristas, né, que todo conhecimento vem da experiência. E nós temos a proposta racionalista, que não nega que os conteúdos mentais venham da experiência, mas entende que a própria mente ela preexiste a experiência. Quer dizer, então, todo aquele conteúdo empírico que a gente tem, a gente interage na experiência, ele vai ser interpretado a partir, né, de formas pré-existentes na mente. E que formas são essas? Né, os racionalistas, começando com Leibniz, depois com Kant, mais famosamente com Kant, eles colocaram a ideia do inatismo, né, as ideias, ou melhor, o conceito de ideias inatas, porque ali ainda estava pensando numa oposição entre Platão e Aristóteles, em que a mente operaria com ideias. Embora em Platão a gente saiba que as ideias não estejam na mente, né? As ideias constituem um mundo próprio ao qual a mente ascende, né, no processo dialético. Mas na filosofia moderna se trata então de se decidir de alguma maneira se a mente seria uma tábula rasa ou se ela já vem, de um modo que eles chamaram de inato, né, ela já vem permeada por uma série de ideias ou formas, né, usando o termo aristotélico, que nos possibilitam, no processo perceptivo, interpretar os conteúdos que vêm da experiência, né, nas várias modalidades sensoriais, né, e da próprio uso da linguagem também, né, no caso da espécie humana. Então, havia essa oposição que ela ganha um novo significado com a chamada virada informacional, porque ao invés da gente pensar em ideias inatas, que é um conceito, trata de um conceito assim pouco testável, pelo menos, né, na psicologia ou na neurociência, como seriam essas ideias inatas, né? Nós temos na psicanálise a ideia dos arquétipos, né, em Jung, mas com a teoria da informação a gente pode resolver essa questão de uma forma diferente, que é conceber o que seriam as ideias inatas como uma informação que está inconsciente, está em nós, inconsciente, né? Então, ao invés do inatismo, a gente teria informação inconsciente, ou seja, a nossa mente ela é composta por formas ou padrões, né? O termo que a gente usa aqui, padrões de informação, que são inconscientes e que no processo perceptivo vão se emparelhar com aqueles sinais que vêm, né, de fora, ou que vêm de outra... porque no nosso corpo nós temos vários subsistemas também, em que pode haver também um certo emparelhamento entre, por exemplo, o som que a gente ouve e uma imagem que a gente vê, certo? Então,
o processo perceptivo ele vai se compor de uma série de associações e emparelhamentos que, né, vão ser, de certa maneira, organizados por aquilo que constitui a estrutura da nossa mente, que seriam, então, padrões de informação que estão, claro, no nosso corpo físico, biológico, né? É uma informação que está encarnada, né? Está na nossa carne, no nosso tecido vivo, e ela vai ser emparelhada com sinais que chegam de várias fontes, né? Que podem ser externas também, né? Quando a gente vê um quadro, né? Ou a gente ouve uma música, ou quando a gente conversa com alguém, né? E a partir daí que vai então se constituir a experiência consciente, né? Entendendo aqui, né, que esses padrões inconscientes eles moldam, geram o que vai ser a nossa experiência consciente, mas a experiência consciente ela é uma resultante desse emparelhamento, desses sinais que vêm de fora com os padrões que já constituem o nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, certo? Então, a teoria da informação possibilita o tratamento dessas questões que na filosofia moderna não se chegou a uma resolução. A gente tem que partir da premissa que o nosso corpo, incluindo o cérebro, mas o corpo como um todo, não é um sistema puramente material, certo? É um sistema que é constituído de elementos químicos, claro, né? A gente vai, na biologia, você vai descendo de escala, vai analisando, né, os componentes menores do nosso corpo, a gente vai chegar nos elementos químicos. Nós temos carbono, né, hidrogênio, nitrogênio, íons, né, como cálcio, sódio, potássio, etc. Isso, né, são os componentes materiais. Mas o nosso corpo não é só material. Nosso corpo também comporta formas ou padrões de informação que vão sendo construídos ao longo do processo evolutivo, certo? Então, a informação inconsciente seriam esses padrões que estão encarnados, estão no nosso corpo, não só no cérebro, no corpo como um todo, e que são padrões de informação, não são elementos químicos puramente elementos químicos. Quer dizer, os elementos químicos estão organizados de uma certa maneira que constituem padrões. E esses padrões que vão ser que são as condições de possibilidade, falando em termos kantianos, são as condições de possibilidade do conhecimento, do afeto, do sentir e da ação, do agir de uma forma adaptativa no ambiente, interagindo no ecossistema, etc. Certo? Então a gente tem uma série de processos inconscientes dos quais a gente só se torna consciente do produto, né? Então, eu estou falando aqui agora, estou construindo sentenças novas, certo? Eu só estou consciente dessa sentença na medida que eu as falo. Eu não tenho acesso a esses padrões inconscientes, né, que seriam, em termos de Chomsky, a chamada gramática generativa, né? Tem um sistema no meu corpo, não só no cérebro, provavelmente no meu corpo como um todo, tem um sistema de combinação de padrões, no caso aí de letras formando palavras, formando frases, né, que trabalha de um modo inconsciente, e eu estou consciente só do resultado. Quando a gente está pensando também é assim, quando a gente pensa numa determinada proposição, a gente tem a chamada fala interna, né? Nós conversamos conosco, né? Sem verbalizar ou escrever, né? Quando a gente está pensando, a gente está conversando com a gente mesmo, né? Isso é chamado inner speech, né? Em inglês, a fala interna. Inclusive no nosso cérebro tem regiões que são ativadas, né? A área de Wernicke e a área de Broca. A área de Broca é responsável pela elaboração, construção gramatical das sentenças, e a área de Wernicke é pela decodificação do significado das frases.
Então, a gente, quando a gente está pensando, o pensamento é como se fosse uma fala interna que a gente está falando e nós também estamos nos ouvindo a nós mesmos, né? Então, todo esse processo é feito inconscientemente, e o que a gente se torna consciente é do produto, né, da sentença. Né, vocês estão tendo acesso, quando eu falo, eu verbalizo, né, ao produto dos meus mecanismos e processamentos inconscientes, que eu também não tenho acesso a esses. Né? Eu preciso falar para mim mesmo para eu saber o que meu corpo está elaborando, né? A gente, ao pensar, a gente está quando a gente pensa em termos linguísticos, a gente está falando para nós mesmos, e aí que a gente tem consciência, né, daquilo, certo? Então, a ideia que eu quero trazer para vocês, né, é essa de que com a filosofia, a ciência da informação, a gente teria um modo de lidar cientificamente com esses processos inconscientes que estão na base do pensamento, do conhecer, do sentir e do agir, certo? Mas eu quero também trazer uma distinção que eu acredito que seja muito importante, que talvez não tenha sido considerada por pensadores como Edgar Morin, de uma forma satisfatória. Tá? Essa distinção que está na base das teorias contemporâneas da consciência entre a perspectiva de primeira pessoa e a perspectiva de terceira pessoa. Certo? Eu entendo que essas duas perspectivas são diferentes e complementares, mas, ou seja, não dá para a gente, no panorama da cultura atual, a gente querer trabalhar na ciência apenas com a perspectiva da terceira pessoa, que é a perspectiva tradicional, mas também não dá para a gente fazer uma ciência apenas na perspectiva de primeira pessoa. O que eu queria trabalhar um pouquinho mais seria os modos de pensamento, os modos de pensar que a gente tem quando a gente se baseia na perspectiva de primeira pessoa e o modo de pensar que a gente tem quando a gente se baseia na perspectiva da terceira pessoa. No primeiro caso, nós temos o chamado processo introspectivo, né? Quando a gente está trabalhando na perspectiva de primeira pessoa, né, a gente está trabalhando com essas formas, a partir dessas formas, né, esses padrões inconscientes que estruturam a nossa mente, né? E a gente está combinando esses padrões, então isso comporia aquilo que a gente tem chamado de informação analógica também, porque a gente está fazendo analogias entre formas ou entre padrões, mas a gente está operando de dentro da realidade. Agora, quando a gente está na perspectiva da terceira pessoa, a gente está separando o observador, quer dizer, nós, o sujeito cognoscente, né, como se chamava na teoria do conhecimento, e o sistema observado. E a gente está representando esse sistema, certo? E para fazer isso, a gente vai operar com uma linguagem, com modelos, né? A gente estava discutindo aí questão das teorias, dos modelos. Então, na perspectiva de terceira pessoa, que é a perspectiva convencional das ciências, né, a gente está lidando de um sistema que se distingue do nosso corpo, de nós. E a gente está tentando representar ou modelar as características desse sistema, usando, né, a linguagem verbal, principalmente a linguagem matemática. Então, quando a gente está formalizando, né, para que se usa um modelo formal, né, um sistema de equações, etc., para a gente tratar objetivamente, né, de um sistema, um objeto que é distinto de nós, e de modo que todas as pessoas que forem tratar desse objeto ou sistema cheguem no mesmo resultado, né, chamada reprodutibilidade dos resultados científicos. Então, a gente está construindo, né, uma representação que ela não seja relativa à perspectiva de primeira pessoa, ou seja, todo cientista que estiver estudando, né, uma determinada bactéria, por exemplo,
eles devem chegar à mesma conclusão, porque, né, se representa essa bactéria de um modo formal, ou através de uma série de propriedades testáveis e reprodutíveis, né, umas teorias testáveis e reprodutíveis, de modo então que se chegue a um conhecimento chamado objetivo a respeito daquele objeto que é distinto de todas as pessoas que estão estudando. Agora, quando a gente está trabalhando na primeira pessoa, na perspectiva de primeira pessoa, a gente está trabalhando com a informação analógica, no sentido de, né, a gente está combinando padrões. Então, eu vou dar, por exemplo, um exemplo em termos educacionais. Quando a criança desenha, né, que é o desenho? Né? É um processo analógico, certo? Se está usando aí o pensamento intuitivo, né? A gente está, com base nos padrões que compõem a nossa mente, a gente está, né, fazendo um gesto que vai gerar uma imagem, né? Então, quando a gente está trabalhando assim com imagens, a gente está combinando padrões, né? Então é um pensamento intuitivo. Agora, quando a gente está trabalhando na ciência, é um pouco diferente, porque aí a gente vai estar trabalhando com uma linguagem pública, né? Tem aquela discussão, né, sobre linguagem privada e linguagem pública. A linguagem pública, ela é digital, no sentido da informação digital. Por que é digital? Porque a gente está trabalhando com certas unidades, né, como os números na matemática ou as letras, né, na linguagem verbal. E a gente está combinando esses símbolos para gerar representações de um objeto. Então, ao final do século XIX e ao longo do século XX, foi feito todo um esforço de fundamentação, né, dessa linguagem usada na ciência, certo? Então aí nós temos a teoria dos conjuntos, né, que seria para definir sobre o que a ciência fala, certo? A ciência está falando sobre conjuntos, né? Esses conjuntos vão ser, seja na linguagem formal matemática, seja na linguagem verbal, eles vão compor predicados sobre os quais a gente vai determinar, né, determinar certas relações entre eles, certo? Através das equações. A gente vai desenvolver encadeamentos lógicos entre essas proposições, né? Que aí nós temos a chamada dedução natural, né? Que é usado, por exemplo, para se demonstrar um teorema na matemática ou para se demonstrar uma teoria na ciência. E a partir daí, dessas operações com símbolos, usando regras, que nós temos a computação, né? A computação convencional, né? Que, né, no computador digital, usando linguagem binária e algoritmos que determinam as operações, né, que esse computador executa e que, né, ao fazer a programação do computador, o software, se estabelece, né, essas relações e as operações que podem ser executadas, certo? E isso, no processo educacional, tem um impacto muito grande, né? Porque trata-se de trazer a criança daquele pensamento intuitivo, espontâneo, da perspectiva de primeira pessoa, para colocá-la no mundo da ciência, que é essa perspectiva da terceira pessoa, lidando com uma linguagem especializada, né, em cada área da ciência, uma terminologia especializada, e desenvolvendo uma habilidade de manipulação de representações formais, né, como, por exemplo, os modelos gráficos, né, a estatística, né, ou sistema de equações na matemática. Então, se trata de uma espécie de uma construção coletiva de um modo de pensar que é o pensamento científico, certo? E, de outro lado, quando a gente está na perspectiva de primeira pessoa, nós temos um processo espontâneo, né, de introspecção, mas também é um processo que pode ser treinado e pode ser sistematizado para se atingir determinados objetivos, como no caso da meditação, né? Quando as pessoas fazem meditação,
se está disciplinando, de certa maneira, a introspecção para se atingir um determinado estado ou para se evitar o sofrimento, superando, né, as dificuldades da vida, etc. Né? Então, quando a gente está na perspectiva de primeira pessoa, a gente está de dentro da realidade. Nós não estamos separando o observador e o observado. Nós estamos construindo a nossa própria realidade, o nosso estado de consciência, a partir daqueles padrões que constituem a nossa mente e de informação, né, e dos sinais da informação que é captada pelos sentidos e que vem, né, de fora de nós, certo? Bem, então, com base nisso, a humanidade, tentando entender um pouquinho a filosofia contemporânea a partir, né, dessa dissociação que aconteceu no final do século XIX, a humanidade, então, está lidando com dois tipos de pensamento, né? Um pensamento mais intuitivo e um pensamento científico que é mais, digamos assim, artificial, é construído, né? E a gente pode notar isso com muita clareza num filósofo chamado Alfred Whitehead, né, meu xará, que escreveu com o Bertrand Russell o Princípio da Matemática, que é essa tentativa justamente de fundamentar essa linguagem lógica que está na base da matemática e de todas as ciências formais, e ao mesmo tempo escreveu o livro Process and Reality. Na verdade não era um livro, foi uma palestra que ele fez, que depois se tornou um livro, em que ele está procurando entender as formas dinâmicas que constituem o processo da realidade. Então, a gente tem aí como ícone aí desse momento o Whitehead, porque parece assim, ele estava com um pé de cada lado, mas realmente é muito difícil a gente conseguir integrar esses dois tipos de pensamento, né? Por isso que tem toda essa discussão aí, tomando como exemplo Edgar Morin, né, sobre converter a ciência convencional numa ciência que inclua a consciência, que inclua a perspectiva de primeira pessoa. Só que eu particularmente entendo que é preciso manter uma certa separação, né? Não é possível você fundir totalmente a perspectiva de primeira pessoa e a perspectiva de terceira pessoa, porque a perspectiva de terceira pessoa é uma construção sócio-histórica, né, com determinado, que vai além da espontaneidade, né, do pensamento intuitivo, né, e trabalha com ferramentas muito especializadas, muito sofisticadas, certo? E que permitem uma certa, a chamada objetividade científica como algo totalmente construído, né? E que, se a gente abdicar dessa objetividade científica, nós temos problemas, né, que são chamados, né, de pós-modernistas, né, problemas como esse do relativismo, né, de não, né, por exemplo, na questão da vacina, do tratamento da Covid, né, em que uma série de intuições foram apresentadas como se fossem eficazes, né? Não só a cloroquina e ivermectina, mas um monte de tratamentos aí que saiu da espontaneidade da imaginação das pessoas, foram colocados no mesmo pé de igualdade com as vacinas, que a vacina já é uma construção científica que vem desde Pasteur e Koch no século XIX, que é algo extremamente sofisticado, que envolve uma série de estudos, né, e hoje em dia com a biologia molecular e genômica, proteômica, né, e tratamento, algumas das vacinas se baseiam no RNA mensageiro, né, são coisas assim muito sofisticadas e que tem uma eficácia, né? Então, dependendo do problema que a gente está lidando, a eficácia da abordagem científica é muito maior do que do pensamento intuitivo. Agora, é claro que tem uma série de problemas ou de
de atividades nossas em que não cabe o pensamento científico, né? Nas questões nossas do dia a dia, né, dos relacionamentos pessoais, por exemplo, né, ou mesmo na arte, né? Não é pelo fato de fazer um curso de música que alguém vai se tornar um grande compositor, um grande intérprete, certo? Ou nem é por fazer um curso de literatura que nós vamos ter um grande romancista, um grande poeta, né? São situações e atividades em que o pensamento intuitivo predomina, né? Nas artes. Então, assim, a minha proposta é que se mantenha uma certa distância entre o pensamento intuitivo e o pensamento científico, né? Cada pessoa ela pode ter um pé, como Whitehead, né? Um pé na ciência e um pé também na intuição. E claro, há uma comunicação, uma interação entre ambos, é claro, não são separados, mas também não pode ser fundidos. Porque se você tem alguém que adota somente a perspectiva científica, essa pessoa vai ter uma série de dificuldades na sua vida, né? Porque a ciência não serve para tudo, né? Seria aí, assim, em termos até de caricatura, né, aquele positivismo mais extremo, né, que queria substituir a filosofia, a religião pela ciência. Mas também, se a gente abdicar do pensamento científico e quiser conduzir nossa vida só pelo pensamento intuitivo, nós vamos ter dificuldades como essa que se encontrou frente a uma epidemia, como a de Covid, em que as ferramentas do pensamento intuitivo não são eficazes para a sociedade enfrentar a doença, né? Como medidas de saúde pública, né? Como políticas de saúde pública, né? O pensamento intuitivo não pode, né? Provavelmente também na economia não pode, né? A economia de um país ser baseada em certas intuições, como essa famosa, né? Que você não pode gastar mais do que arrecada. Isso vale para uma família, para uma casa ou para uma empresa, né? Uma empresa não pode gastar mais do que arrecada, porque ela vai à falência, né? Mas o Estado pode, porque é o Estado que emite o dinheiro. Então ele tem que emitir dinheiro mais do que... porque o dinheiro que ele arrecada é o dinheiro que o Estado emitiu. Certo? Então, como é que se chegou a essa conclusão? Por uma série de estudos científicos da economia, né? Chamada teoria monetária moderna, e outras abordagens que mostraram que não se aplica, essa intuição de que não pode gastar mais do que arrecada, não se aplica para o Estado federal soberano que emite a moeda, porque ele tem que emitir para pôr moeda em circulação, senão vai faltar dinheiro para a economia, né, real funcionar. Bem, gente, seriam essas as observações que eu tenho. Se vocês quiserem, então, agora discutir um pouco, eu já vi que o Jorge escreveu aqui uma mensagem, eu vou ler aqui, né? Acho que a ciência propriamente dita não consegue fazer essa síntese, ela precisa ser especializada. Isso é coisa para a filosofia, exatamente, porque é o papel da filosofia mesmo, fazer essa síntese, né? Concordo. A gente não pode querer ser puramente cientista, mas também não pode ser só filósofo especulativo. Tem que ser uma filosofia, que se chamou filosofia com F maiúsculo, que também dialoga com as ciências, né? Porque senão, como é que você vai falar sobre o cérebro se você não conhece neurociência, né? Não dá. Então precisa das duas, de ter um pé na ciência e um pé no que eu chamei de pensamento intuitivo, e quem faz isso é o filósofo, sim, concordo. Dentre as profissões, a que está mais próxima de fazer isso é o filósofo. Embora também, por exemplo, o músico possa, né, fazer isso, ou um cineasta, um autor de literatura, né? Isso não é exclusivo dos filósofos, mas os filósofos estão melhor posicionados para fazer isso. Aí depois o Jorge escreveu: fazer essa junção sem a devida amplidão teórica, sem erudição filosófica, só torna a ciência superficial ou nem isso.
Aí também tem que tomar cuidado, porque a gente precisa de uma certa erudição, mas não precisa ser especialista em toda a história da filosofia, né? A gente precisa, todo filósofo, eu entendo que precisa ter uma noção dos principais conceitos, ideias que foram levantados na história da filosofia, e praticamente todos aqueles trabalhos de filósofos que foram preservados, são discutidos, são relevantes, né? E quantos outros que se perderam, né, que não foram trazidos, né, para as novas gerações. Mas aqueles que foram trazidos, né, que constituem, né, os livros de história da filosofia, são assim, aquelas referências importantes para uma discussão filosófica funcionar, né, ser construtiva. E é justamente isso que a gente vê que falta, por exemplo, em discussões nas redes sociais, que as pessoas não têm essa bagagem que se tem no curso de filosofia. Então, de repente, você vê lá uma pessoa que reinventa, por exemplo, o Hume, né? Ou uma outra lá que reinventa o Kant, ou isso na teoria do conhecimento, mas também na filosofia política, né? Você vai ter lá o cara que reinventa o Rousseau, né? O outro que reinventa o Hobbes. Poderia ser muito mais eficiente a discussão se as pessoas tivessem o conhecimento básico desses filósofos, pensadores, que já nos dão uma bagagem, as ferramentas para a gente discutir os temas atuais. Agora, também ficar só estudando história da filosofia, né, também aí acaba sendo algo contraproducente, porque a gente precisa estudar a história da filosofia para analisar a realidade atual, a complexidade da situação atual, né, da nossa vida. Aí que se mostra a utilidade desse estudo, né? Agora, um estudo puramente acadêmico da história da filosofia só vai servir para a pessoa conseguir um emprego numa universidade ou numa escola que preza, né, que valoriza esse conhecimento acadêmico só, né? Mas teria, para haver uma plena utilidade, né, desse estudo, teria que relacionar com as questões vitais, né, as questões que nos desafiam pessoalmente e a sociedade, nesse momento, né, do que a sociedade está, que precisa muito disso, né? A ideia básica seria aquela ideia do ciclo percepção-ação, né, que está no Jacob Wexkull e que depois foi trabalhado pela filosofia situada, incorporada, né? Então a gente percebe, a gente interpreta, a gente age, a gente observa o resultado da nossa ação e aí a gente novamente interpreta e age de novo e vai criando esse ciclo. Então a gente vai fazendo esse ajuste. Dentro de um processo bastante complexo, pode ocorrer esse attunement. Vocês devem conhecer a teoria do Sheldrake, do campo morfogenético. Ele é uma explicação um pouco diferente, mas por que diferentes pessoas em diferentes países de repente têm uma ideia semelhante, né? Às vezes uma ideia original, mas semelhante. Acontece com pessoas aqui, acontece com pessoas nos Estados Unidos, né? Por exemplo, né, vamos tomar um exemplo concreto. Por que de repente um membro do Partido Democrata americano, o Bernie Sanders, começa a falar em socialismo, né? E a juventude lá dos Estados Unidos está ficando simpática com o socialismo, e de repente a mesma coisa está acontecendo nos países aqui da América Latina, na Inglaterra, né, em outros países, né? Por quê? O Sheldrake chamaria isso de um campo morfogenético, ou seja, para ele existe um campo de interação entre as mentes, né? Não é isso que eu estou propondo, mas eu estou propondo um processo interativo entre, né, as pessoas e os seus ambientes e as outras pessoas, é claro, em que vai havendo uma série de ajustes, de emparelhamentos, em que então se formam os atratores, né? Seriam então os estados atratores que se formam dessas interações. Então
Como ocorrem essas interações em vários locais, né, então pessoas em diferentes locais chegam num mesmo padrão, no caso aí de pensar a política, né? Agora, quanto à representação mental, eu não disse anteriormente, mas esse tipo de proposta que eu fiz da relação entre o inconsciente e o consciente estaria mais próximo da ideia de presentação, quer dizer, não representação, é apresentação. Ou seja, os estados de consciência se apresentam para nós, né, a partir de um processamento inconsciente, né? Então, isso que eu estou falando aqui para vocês agora se apresenta para mim a partir de meus processos inconscientes, com informação, né? Eu não estou representando, né? Quando eu expresso um sentimento, eu não estou representando nada, né? Eu estou tendo uma experiência de um sentimento. Esse sentimento está se apresentando para mim, está presente na minha experiência. A apresentação é isso, estar presente na experiência. Quando eu faço ciência, eu estou representando, né? Então a representação seria essa relativa a um outro ser, a um objeto. Eu represento outro objeto. Agora, quando eu me manifesto o meu ser, quando eu vivencio, eu tenho uma experiência, isso é algo presente, não representado. É um absurdo você pensar que a experiência consciente a pessoa estaria representando para si mesma. Não que isso seja impossível, mas seria um caso quase patológico da pessoa não estar assumindo o seu próprio ser e estar assumindo uma máscara, uma persona para si mesmo, né? O que eu considero que acontece a cada momento na nossa experiência consciente é que os conteúdos se apresentam, as coisas se tornam presentes para nós, no aqui e agora, né? É uma característica da consciência o aqui e agora. Nós somos conscientes no aqui e no agora, né? Então é um processo de presença. Agora, a produção, a geração desses conteúdos acontece inconscientemente. Nós presenciamos isso conscientemente. E quando a gente vai estudar um objeto distinto de nós, a gente então representa, para a gente ter essa objetividade, para a gente ter esse acordo intersubjetivo sobre esse objeto, né? No caso aí, por exemplo, da Covid, do tratamento da Covid. Então nós vamos representar, fazer uma teoria, né? A ciência trabalha com teorias que são representações. Ou modelos também são representações. Não está certo você dizer que a memória ela é causada por um evento externo. Isso não. A memória ela é geralmente resultado de processo consciente. Você não tem memória de algo que você não teve experiência consciente, né? Tudo que a gente lembra, aquilo passou, de alguma maneira, passou pela consciência. E a consciência, ela nunca é causada só por fatores internos ou só por fatores externos. Ela é o resultado do emparelhamento de tudo isso, né? E aí tem as várias teorias da consciência, né? Como é que isso acontece, né? Eu não vou entrar aqui, mas, por exemplo, tem a teoria do espaço de trabalho global, que vai dizer que você vai ter uma série de padrões competindo e alguns deles vão ganhar, porque a consciência ela tem um foco, né? Ela tem uma capacidade limitada que está relacionada com o foco da atenção, né? Tem atenção periférica também, mas não cabe tudo no campo da atenção, né? Então, todos esses padrões, não interessa se é externo ou interno, eles vão, conforme essa teoria, eles vão competir e é uma espécie de um funil. Então, a cada momento, aqui e agora, determinados padrões vão ser presentes na nossa consciência, certo? Esses padrões, eles podem ser memorizados, vai depender da motivação, do impacto afetivo, emocional que tem em nós, né? Então é um processo que acontece durante o sono, né? A consolidação da memória. E quando a gente recupera um conteúdo memorizado, nesse caso, a gente pode ser que tenha um evento externo que ajudou a gente a lembrar, né? Quando a gente estava falando lá
do cheiro das madaleines lá com o Proust, né? Mas a memória, ela é um padrão que está em nós, certo? O evento externo só ajuda a ser relembrado, mas o padrão memorizado está em nós, não está lá fora, né? E quanto que você falou no início sobre a perspectiva de primeira e terceira pessoa, não é bem assim que eu entendo, tá? Existe o que eu chamei de um aparente paradoxo, isso no meu capítulo sobre monismo de triplo aspecto, no primeiro texto que eu escrevi sobre monismo de triplo aspecto, que saiu naquele livro, a unidade de Unity of Mind, Brain and World, né? A unidade da mente, do cérebro, do mundo. O paradoxo é o seguinte, epistemologicamente, a perspectiva de primeira pessoa vem primeiro, porque a gente sempre parte da nossa própria consciência para conhecer o mundo e construir um conhecimento objetivo, né? Agora, ontologicamente, seria um pouco absurdo você pensar, né, que a origem de toda a realidade vem da minha perspectiva de primeira pessoa. Um absurdo, certo? Então, ontologicamente, né, aquilo que a gente trata na perspectiva de primeira pessoa vem primeiro, né? No caso aí vem a informação, ou a matéria, ou Deus, quer dizer, alguma coisa que é independente da mente e que está na perspectiva de terceira pessoa, que vem primeiro, ontologicamente, certo? Agora, epistemologicamente, para mim, para o Alfredo, a minha consciência vem primeiro antes de eu, né? Antes de eu, a minha consciência, ela está sempre impactada pela minha interação com o mundo, né? Isso aí é uma discussão clássica, né? De Russell com Descartes, fenomenologia e, né, o Russell no livro Meditações Cartesianas, ele discute justamente isso, né? Porque para Descartes é como se a gente pensasse sobre nós mesmos e depois a gente pensa sobre o outro, né? Para o Russell, não. Primeiro a gente pensa sobre o outro, por exemplo. Primeiro o bebê percebe a mãe, para depois o bebê perceber-se a si mesmo como um ser, né? Quer dizer, primeiro para o bebê tem, né, a mãe, só depois que o bebê vai se aprender a si. Parece que é o contrário de Descartes, né? Descartes, no Código do Ergo Sum, parece assim, para o bebê ser, né, ou ter consciência de si, ele toma a si mesmo como objeto, né? Mas de qualquer maneira, seja cartesianamente, seja russellianamente, né, para nós a experiência consciente, ou chamada de experiência subjetiva, vem primeiro, mesmo que, né, seja uma experiência do outro, mas é uma experiência minha, né? A experiência que o bebê tem da mãe é uma experiência do bebê, certo? Então, para o bebê, a perspectiva de primeira pessoa é primeira. Depois, né, que talvez quando essa criança for para a escola, começar a ter, né, aula de português, de física, aí sim vai construir a perspectiva de terceira pessoa, que é a perspectiva da ciência, que é uma construção social, né, sócio-histórica. Que acontece é que no século XX nós somos herdeiros do iluminismo e de toda essa valorização da ciência. Então parece que na nossa cultura haveria um predomínio da ciência, mas isso é uma ilusão, né? Porque para todo mundo a perspectiva de primeira pessoa é básica, é fundamental. E tem um monte de gente na escola, na universidade, que não entrou na perspectiva da terceira pessoa como deveria ser, né? Eu entendo assim, nós sempre estaremos na perspectiva de primeira pessoa. A perspectiva de terceira pessoa é construída, é uma construção que vai ser feita por uma parte da sociedade. Nem toda a sociedade está nesse jogo aí da ciência, da perspectiva de terceira pessoa, né? Claro que tem algumas pessoas que exageram e entram de cabeça na perspectiva de terceira pessoa e acabam se perdendo a si mesmas, né? Perdendo a sua
a sua vontade própria porque cai na ilusão de que a perspectiva de terceira pessoa ela poderia ser completa, melhor. Mas isso digamos assim, é a exceção que confirma a regra, né? Porque a regra é que a perspectiva de terceira pessoa que é construída e a de primeira pessoa que é natural, digamos assim, para todas as pessoas, para todo mundo, né? Mas o inconsciente não é só a memória, não. As memórias estão inconscientes, porque se a gente lembrasse de tudo que aconteceu com a gente e trouxesse isso para a consciência a cada momento, a gente ficaria alterado. Vamos pensar o seguinte, o nosso corpo é constituído, né, como se diz aí na literatura, de poeira das estrelas, quer dizer, o nosso corpo é constituído de padrões e de componentes materiais que tem zilhões de anos. A gente não tem a menor ideia né? De todo o processo que levou nosso... Tem todo o processo evolutivo na Terra e antes disso. Né? Então, aqui a gente está acostumado a pensar no corpo como composto de elementos químicos que não tem informação nenhuma, certo? Agora, se a gente passa a pensar que o nosso corpo não é só composto de elementos químicos, digamos assim, isolados uns dos outros, sem interagir nem nada, mas que esses elementos químicos, eles fazem parte de todos, né, holons, de totalidades em que existem padrões de informação. Eles não estão aí, não é uma visão atomista, né? O nosso corpo é um tecido integrado, né? Aquilo o Merleau-Ponty chamou a carne, certo? A carne, ela tem tem uma quantidade de informação aqui, assim, gigantesca na carne, no corpo vivo, certo? Tem uma quantidade gigantesca de informação e a gente só é consciente de uma fração mínima dessa informação. Né? Aquilo que na nossa interação com o ambiente passou por aquele funil. Então aquilo que se torna presente para a gente na consciência em um determinado momento. Mas tem uma quantidade assim inimaginável de informação no nosso corpo. Então essa é a informação inconsciente. A memória é um pedacinho disso aí. Mas tem muito mais, certo? Por exemplo, quem está vacinado, pegando o caso aí da atualidade, quem está vacinado, o corpo de quem está vacinado contra a Covid tem informação de como gerar um anticorpo caso o vírus invada o corpo. Quem não está vacinado não tem essa informação. Então, ao ser vacinado, o nosso corpo, ele constrói a partir da vacina, porque não é só a vacina que vai fazer isso. A vacina dispara um processo que o nosso corpo constrói anticorpos que nos possibilitam combater uma invasão de vírus corona, se isso acontecer, certo? Agora, a vacina só tem esse poder porque o nosso corpo já tem informação para construir o anticorpo. Estava faltando só um bitzinho ali que a vacina vai trazer, né? Mas na verdade, o combate às doenças se faz com essa informação inconsciente que tem no nosso corpo, para todos os tipos de doenças. Às vezes acontece uma mutação numa outra forma de vida, ou num vírus, que vai trazer uma novidade assim, e nos infectar de um modo grave, porque essa mutação trouxe uma novidade em relação àquela informação inconsciente que a gente já tinha no nosso corpo, né? Mas isso aí é raro, felizmente é raro, né? Porque tem uma quantidade muito grande de vírus, bactérias, fungo, invasores podem causar doença, que o nosso corpo já tem informação para criar o anticorpo para combater essas invasões, né? E a gente não fica doente. Mas isso não é só no caso da saúde, não. Isso é para tudo. É para situações, por exemplo, sociais, que a gente tem que ter uma resposta emocional adequada, certo? Vai longe isso aí. Ao fazer uma prova, por exemplo, você vai ter que ter um desempenho cognitivo, né? Você, né,
você tem que lançar a mão desses recursos, dessa informação inconsciente, para você responder as questões de uma prova. Certo?